Um menino órfão de 14 anos que é apaixonado por basquete se depara com a oportunidade de transformar sua vida após ganhar superpoderes ao encontrar um par de tênis mágicos. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat. Hoje nós recapitularemos a história do filme Pequenos Grandes Astros, de 2002. Então preparem-se, é hora do recap! Calvin, Murphy e Reg são melhores amigos e desde pequenos vivem em um orfanato. Nos raros momentos em que estão livres para se divertir, eles decidem passar o tempo jogando basquete. Calvin sonha em se tornar jogador profissional da NBA, mas apesar de suas habilidades, sua estatura de 1,40 m torna esse sonho muito distante. Constantemente o trio precisa lidar com as provocações de Ox e seu bando, que também são moradores do lar de adoção Chesterfield. Dessa vez Calvin decide enfrentá-lo e o desafia para uma partida de basquete, mas após perder o jogo, o moleque demente rasga sua camisa da Sixers. Mais tarde, enquanto assiste um maluco no pedaço, o garoto revela que seu maior desejo é encontrar uma família, porém esse momento é interrompido por Stan Biddleman, o ganancioso diretor do orfanato, que convoca as crianças para o trabalho. Do lado de fora do ginásio Staples Center, os jovens tentam vender chocolates para os visitantes que estavam chegando para assistir ao jogo. Minutos mais tarde, Calvin e Murphy assistem a partida e ficam decepcionados ao perceber que seu time Knights perdeu o jogo. Logo depois, Calvin avista o treinador Wagner indo embora e vai falar com ele. Durante a conversa, o homem oferece ao garoto alguns ingressos para assistir ao próximo jogo, que acontecerá no domingo, e o órfão fica animado para ver seu time em campo pela primeira vez. No dia seguinte, um evento especial acontece no orfanato. Alguns casais vão até lá para conhecer as crianças e possivelmente levar uma delas para sua nova casa. Porém, Calvin e seus amigos não têm nenhuma chance de conseguir uma família, pois os mais jovens são sempre os escolhidos. Quando os casais vão embora, a irmã Teresa aparece com uma caixa repleta de itens de doação. Dentre eles está um tênis velho e gasto. Calvin decide experimentá-lo e fica surpreso ao perceber que o calçado lhe coube perfeitamente. Sua animação fica ainda maior quando ele descobre que aqueles tênis pertenciam a um famoso jogador de basquete durante a adolescência. Após ver as iniciais MJ, o garoto se convence de que aquele par de sapatos pertencia ao seu ídolo Michael Jordan. Ao ouvir isso, Ox tenta roubar o tênis, e para que Calvin não possa ficar com eles, o moleque joga o calçado para cima, com a intenção de que ele fique preso nos fios. Seu plano funciona e Calvin nem consegue dormir à noite, pois quer muito recuperar aqueles tênis. O menino chama seu amigo Murphy Reg para ajudá-lo. Em meio à tempestade, o garoto sobe em uma árvore e tenta se esticar para alcançar o calçado. Quando finalmente consegue pegá-lo, o poste é atingido por um raio que caminha pelos fios até atingir os tênis e consequentemente Calvin. Nessa hora o garoto cai da árvore, mas fica feliz por ter conseguido recuperar os tênis de seu ídolo. No domingo ele usa o calçado para ir ao ginásio assistir ao jogo dos Knights, juntamente com seus amigos e colegas do orfanato. Após a partida, Frank, o apresentador, anuncia que uma das pessoas na arquibancada terá a oportunidade de fazer alguns lances contra Tracy Reynolds, um dos jogadores dos Knights. Frank faz o sorteio e diz que o vencedor é quem está sentado no banco número 2 da fileira 14. Nessa hora, Calvin se levanta e corre para o palco. O menino amarra o cadarço de seu tênis e a partida começa. Inicialmente, Tracy não leva o garoto a sério, mas isso muda quando Calvin faz sua primeira cesta. Segundos depois, ele faz seu segundo ponto, e isso mexe com o ego do jogador. Tracy tira seu casaco e resolve jogar para valer, mas ainda assim Calvin consegue derrotá-lo. Seus amigos ficam apavorados ao vê-lo em ação, e nem mesmo o menino é capaz de entender como fez aquilo. Nesse instante, a plateia fica em choque, mas logo todos se levantam para aplaudir o garoto prodígio. Depois dessa performance incrível, Frank vai até a van para falar com Stan. Quando é abordado, o homem está no estacionamento aguardando os jovens terminarem de vender seus doces para levá-los de volta para o orfanato. Mais tarde, ele recebe uma proposta de $7.500 para permitir que Calvin vá jogar com os Knights por um único dia e aceita o acordo imediatamente. Quando Frank e o treinador Wagner vão embora, Calvin conta para seus amigos que a única explicação para conseguir jogar daquele jeito é porque estava usando aquele par de tênis. Enquanto se esconde, Ox escuta toda a conversa e já começa a armar um plano para roubá-los. Na noite do jogo, quando Calvin chega ao vestiário, Frank entrega a ele seu uniforme e calçados novos, porém o menino afirma que joga melhor usando seu próprio par de tênis. Nessa hora, ele descobre que não vai jogar de verdade e estava lá apenas para atrair a mídia. Minutos depois, a partida se inicia e os Knights
Knights já começam em desvantagem. O treinador tenta traçar uma estratégia para reverter aquela situação e Calvin sugere uma bela jogada. Então Wagner ordena que o garoto vá para a quadra e ajude seu time a vencer aquela partida. Apavorado, o menino corre para o vestiário e calça seu tênis da sorte. Ele aparece logo em seguida e parte com tudo para cima dos adversários. Segundos após entrar em quadra, Calvin faz a primeira cesta para o seu time e sua performance só melhora até o fim do jogo. Com a ajuda do baixinho, os Knights vencem a partida de basquete e a partir desse momento, o menino se torna membro oficial da equipe. O garoto se prepara para fazer sua primeira viagem a trabalho e enquanto arruma as malas, Stan aparece dizendo que durante a viagem, talvez alguém queira adotá-lo para pôr as mãos em seu dinheiro, mas enquanto Calvin estiver jogando com os Knights, seu contrato o proíbe de sair da tutela dele. Como Calvin é menor de idade, foi Stan quem assinou seu contrato, então a única opção é acreditar nas palavras de seu tutor. Durante o voo, o treinador pede que Tracy seja mentor de Calvin e informa que ele e o garoto dividirão o quarto. Quando chegam ao quarto do hotel, Calvin se esforça para aproveitar tudo aquilo ao máximo, pois nunca viveu uma experiência parecida antes. À noite, Tracy se prepara para sair e ensina ao garoto como pedir serviço de quarto, na tentativa de distraí-lo. Calvin fica muito animado ao descobrir esse recurso e mal consegue acreditar que é possível pedir comida grátis no hotel. Após passar a noite inteira se empanturrando, o garoto é surpreendido pela chegada de Tracy. O homem se assusta ao ver aquela bagunça e pede que Calvin saia do quarto, pois ele trouxe uma convidada especial. Mas ao invés disso, o garoto corre para o banheiro e Janet entra no quarto para descobrir o que está acontecendo. Ao ver que o jovem está mal, ela decide cuidar dele e estraga toda a noite que Tracy havia planejado. Antes de dormir, Calvin tenta se desculpar pelo ocorrido, mas o homem prefere não tocar no assunto. O garoto então convida seu mentor para orar com ele e pergunta se Tracy não quer pedir que Deus abençoe seus pais. Nessa hora, o jogador revela que seus pais estão mortos e Calvin se sente mal por isso, pois sabe muito bem como é triste não ter os pais por perto. Na manhã seguinte, Tracy está extremamente cansado, pois não conseguiu dormir devido aos roncos monstruosos de seu colega de quarto. Antes da partida, Calvin conta ao treinador sobre os acontecimentos da noite anterior e Tracy fica encrencado. Wagner lembra a ele de que é proibido levar mulheres para o quarto do hotel e o toque de recolher é à meia-noite. O homem afirma que se Tracy desobedecer às regras mais uma vez, será suspenso. Ao ouvir isso, Calvin tenta se desculpar, pois não sabia que causaria problemas ao contar sobre o ocorrido. No entanto, o jogador está furioso e ordena que o garoto siga seu caminho sem interferir no dele. No dia seguinte acontece o grande jogo e Calvin mais uma vez surpreende a todos com suas incríveis habilidades no basquete. Mesmo enfrentando os maiores astros da NBA, o menino conseguiu alcançar a marca de 25 pontos no jogo. Agora que o garoto está ganhando uma boa grana, ele decide presentear seus colegas do orfanato com patinetes elétricos. Nesse meio tempo, Tracy Reynolds se tornou a sua maior inspiração no mundo do esporte e Calvin tenta copiá-lo em tudo, até mesmo suas roupas. Em pouco tempo, o garoto se torna uma celebridade e passa a receber pedidos de autógrafo de outros jogadores. Numa noite, após passar vários dias fora do orfanato, seu amigo Murphy o acorda e pergunta como é a sensação de ser famoso. Ox escuta a conversa e se levanta da cama para fazer mais uma tentativa de roubar o tênis de Calvin, mas dessa vez ele é interrompido por Stan. O delinquente revela que Calvin só joga bem por causa de seu tênis e Stan o ameaça dizendo que se tocar em seu colega novamente, Ox será castigado. Semanas depois, enquanto joga videogame com Roger no quarto do hotel, Calvin avista Tracy saindo e pergunta onde ele vai. O homem conta que precisa ir até a farmácia para comprar remédio para alergia e soníferos para conseguir dormir enquanto o garoto ronca. Quando Tracy sai do quarto, Roger comenta sobre ele não gostar de formar laços e ser muito distante da família. Nessa hora, Calvin descobre que seu mentor mentiu quando disse que seus pais haviam morrido, pois o seu pai ainda estava vivo. No carro a caminho da farmácia, Tracy coloca um rap para tocar e enquanto cantava, Calvin aparece. O menino estava escondido no banco de trás e surge do nada, dando um baita susto no jogador. Eles iniciam uma disputa para descobrir quem canta melhor e acabam chegando à conclusão de que devem continuar se dedicando ao basquete. Calvin aproveita a oportunidade para perguntar o motivo de Tracy ter mentido sobre seu pai e questiona o porquê deles não conversarem mais. O menino afirma não entender essa situação, pois daria tudo para que seus pais estivessem vivos ao seu lado. Quando chegam à farmácia, Tracy pede que Calvin fique no carro enquanto ele vai comprar os remédios.
remédios. Já são quase meia-noite e eles precisam respeitar o toque de recolher, caso contrário, o homem seria suspenso da equipe. No entanto, Tracy começa a paquerar a farmacêutica e não presta atenção nas orientações da mulher. Acidentalmente, ele toma um remédio para dormir no lugar do antialérgico e retorna para o carro. No caminho de volta para o hotel, Tracy acaba dormindo no volante e Calvin decide dirigir para evitar que seu amigo fique encrencado. Para poder enxergar a estrada, ele precisa pegar o step e colocá-lo no banco do motorista com o objetivo de conseguir ficar mais alto. Faltam apenas 2 minutos para meia-noite e após causar alguns acidentes no caminho, Calvin e Tracy chegam ao hotel e o menino passa as chaves do carro para o manobrista. No dia seguinte, Roger conta para Tracy o que aconteceu na noite anterior e diz que no próximo jogo Calvin ficará no banco por causa dele. Durante o voo, o homem se senta ao lado do garoto e o agradece por sua ajuda. Se não fosse por Calvin, ele teria sido suspenso. De volta ao orfanato, o garoto tenta aprender geometria a tempo para o teste que acontecerá no dia seguinte, porém não importa o quanto o Calvin estude, a matéria não entra na sua cabeça. De repente, Murphy aparece e informa Calvin que alguns casais foram até lá para conhecê-lo. Todos eles tinham interesse em adotar o garoto. Ao ouvir isso, o menino percebe que foi enganado por Stan. Ao ser confrontado, o homem diz que estava apenas protegendo Calvin de pessoas interesseiras que apareceriam no seu caminho. Mas como o garoto insiste que deseja ter uma família, Stan garante que selecionará os melhores candidatos para fazer uma entrevista com ele. Algumas horas depois, Calvin descobre que essa é uma grande cilada, pois seu tutor escolheu os piores casais possíveis para apresentar ao garoto. Assim, Calvin desistiria de ser adotado e Stan continuaria ficando com seu dinheiro, já que é o guardião legal do garoto. Frustrado, o rapaz decide ir até a mansão de Tracy. Chegando lá, ele aproveita para explorar cada canto daquele lugar incrível. Enquanto conversavam, o homem percebe que há algo errado e pergunta qual é o problema. Calvin tenta fingir que está tudo bem, mas logo decide contar a verdade. Além de estar chateado por ter sido enganado por Stan, o menino está enfrentando dificuldades na escola e tem medo de ser reprovado. Ao ouvir isso, Tracy decide ajudar o baixinho a aprender geometria de uma vez por todas. Ele usa tinta para desenhar triângulos nas paredes e cita os lances de basquete como exemplo para ajudar Calvin a entender a matéria. Após a ligação, o garoto pega o pincel e começa a fazer uma sujeira ainda maior. Como se não bastasse a bagunça que já havia sido feita, Calvin suja a janela de tinta e uma verdadeira guerra se inicia. Como vingança, Tracy suja o garoto, que revida jogando um balde de tinta em suas roupas. Alguns minutos depois, eles estão irreconhecíveis. Calvin liga para seu amigo Murphy e, com a permissão de Tracy, o convida para ir até a mansão. Agora, com a equipe completa, a diversão continua e o trio pula na piscina na tentativa de se livrar de toda aquela tinta. No dia seguinte, enquanto brincavam no parquinho, Calvin confessa a seus amigos que não quer ser adotado por nenhuma das famílias que apareceram no orfanato. Murphy então sugere que talvez nenhuma delas seja a família certa e afirma que Tracy é a melhor pessoa para adotar Calvin. Ao ouvir isso, o garoto fica confuso. Apesar de gostar da ideia de ser filho de Tracy, o menino sabe que ter uma família não combina com o perfil dele, pois o homem não tem uma boa relação nem mesmo com seu pai. Na tentativa de reverter essa situação, Calvin decide levar o pai de Tracy para visitá-lo na mansão, mas sua missão falha miseravelmente. O jogador fica extremamente irritado ao ver seu pai e ordena que Calvin o leve embora imediatamente. Quando o garoto chega no orfanato, afirma que desistiu de encontrar alguém para adotá-lo, mas Murphy diz que há um casal na outra sala esperando para conhecê-lo. Os Boyds saíram de Bel Air para encontrar Calvin. Essa era a chance do rapaz ter uma família como aquelas que ele via na TV. Ao perceber que sua mina de ouro estava prestes a deixar o orfanato, Stan vai atrás de Ox e pergunta se o que ele disse sobre os tênis era verdade. Agora que sabe que Calvin só consegue jogar se estiver usando aquele par de tênis, o homem arma um plano para ganhar uma grana antes que o garoto vá embora. Naquele dia, Calvin irá almoçar na casa da família Boyd e Stan consegue convencê-lo a usar um par de tênis novos para causar uma boa impressão. Antes de sair, o rapaz pede que Murphy esconda seus tênis e o proteja com sua vida. O menino garante que dá conta do recado e deseja boa sorte ao seu amigo. Apesar de saber que sentirá a falta de Calvin, Murphy está torcendo para que o garoto seja adotado, pois sabe que ter uma família é a coisa mais importante para ele. Mais tarde, enquanto Murphy conversava com a
foto de sua mãe, Ox e seu bando aparecem e perguntam ao garoto onde os tênis estão. O baixinho se nega a dizer, então os dementes decidem levá-lo até Stan. O homem pega a foto da mãe de Murphy e usa um isqueiro para atear fogo nela. Para que a única foto de sua mãe não fosse destruída, Murphy acaba contando que escondeu os tênis no porão. Depois de guardar os tênis em seu cofre, Stan vai até uma casa de apostas e aposta $100 mil que os Raptors ganharão dos Knights no jogo que acontecerá no fim de semana. Durante o almoço, o Sr. Boyd anuncia que no dia seguinte ele e sua esposa finalizarão o processo de adoção de Calvin e ele oficialmente se tornará um membro da família Boyd. Enquanto isso, Tracy está pensativo em sua casa. Naquela noite ele decide se acertar com seu pai e ambos saem juntos para tomar uma cerveja. No dia seguinte, antes do jogo começar, Tracy se aproxima de Calvin e afirma que precisa dizer uma coisa importante. No entanto, a conversa é interrompida e o jogador conhece o casal que está prestes a adotar o garoto. Quando Calvin pergunta o que Tracy queria falar, ele muda de assunto e afirma que era algo relacionado à partida de basquete. 20 minutos antes do jogo começar, Calvin recebe uma ligação de Murphy e o menino conta o que aconteceu com Stan. Desesperado, Calvin corre pro orfanato e conta com a ajuda de seus amigos para capturar o homem. Enquanto isso, o jogo já começou e, como o diretor do orfanato previa, os Knights estavam perdendo. Enquanto comemorava, o homem é atacado e amarrado em sua cadeira. Calvin pede que ele dê a senha do cofre e Reg o ameaça com algumas peças de xadrez pontiagudas. Nessa hora, Ox aparece e Stan ordena que o garoto o desamarre, porém Calvin lembra a ele que, apesar de suas diferenças, todas as crianças naquele orfanato eram um time. Então Ox desiste de seguir as ordens de Stan, que por sinal nunca o tratou bem, e decide ajudar Calvin a recuperar seus sapatos da sorte. O menino sabia a senha do cofre e, após entregar os tênis ao garoto, as crianças pegam seus patinetes elétricos e correm para o ginásio. Nesse momento, Stan consegue se soltar da cadeira e liga para o dono da casa de apostas para pedir sua ajuda. O homem então envia alguns seguranças para impedir que os jovens cheguem ao Staples Center, mas Calvin e seus amigos conseguem passar por eles. Murphy é o único que acaba caindo ao tentar desviar dos carros e fica para trás. A perseguição continua e um dos seguranças vai para dentro do lago. Enquanto fugia, Calvin deixa seus tênis caírem e um dos homens está prestes a pegá-lo, porém Murphy aparece de repente e recupera os sapatos mágicos. Quando chega ao ginásio, Calvin é surpreendido por Stan, que já estava lá esperando por ele. O menino joga o patinete em cima de seu tutor demente e corre pro jogo. Ele é recebido com aplausos e logo nos primeiros segundos consegue ajudar sua equipe a se recuperar. Rapidamente os Knights alcançam os Raptors e tem poucos minutos para virar o jogo, porém em determinado momento, quando Calvin está com a bola, todos os jogadores do outro time vão para cima dele e o garoto acaba tendo seu tênis destruído. Nessa hora ele sabe que não tem mais condições de jogar, mas Tracy o encoraja. Após calçar um par de tênis novos, Calvin anuncia para sua equipe que, independente do resultado daquela partida, esse seria seu último jogo, pois ele desejava viver a vida de uma criança normal. Agora que sabem que essa é a última vez que eles estariam juntos em quadra, toda a equipe está decidida a vencer aquele jogo. Nos segundos finais, Calvin passa a bola para Tracy, que com um lançamento preciso faz uma bela cesta, levando seu time à vitória. Após o jogo, o menino decide se tornar um Boyd e abre mão de ter a vida que tanto sonhou porque acreditava que esse era o certo a fazer. Após se despedir de seu treinador e dos membros da equipe, o rapaz volta para o orfanato e é recebido por Murphy, que fica muito feliz ao vê-lo. Alguns dias depois, Tracy aparece e informa que a partir de agora, os Knights irão patrocinar o lar de adoção Chesterfield, já que o diretor foi embora para fugir da aposta que perdeu e não pôde pagar. Além disso, Tracy tem também uma outra notícia. O homem diz que ficou sabendo que Calvin ainda está em busca de um pai e ele está em busca de um filho. Sendo assim, os dois poderiam dar um fim a essa busca e se tornarem uma família. Murphy observava tudo de longe e se dá conta de que a partir daquele dia estaria sozinho. Porém, Calvin consegue convencer Tracy a adotar seu amigo também e os três vão embora para casa juntos. Nas semanas seguintes, Reg consegue uma família e Tracy se torna oficialmente o pai dos dois meninos. E vocês, o que acham dessa família improvável? Será que Tracy conseguirá ajudar Calvin a se tornar um grande jogador de basquete sem precisar da ajuda dos tênis mágicos? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!